Marcos capítulo 5. Tem como botar a projeção, Gabriel? Tem? Obrigado. Nós estamos na série A Cruz do Rei, baseada no Evangelho de Marcos, e hoje nós estaremos cobrindo o capítulo 5, dos versículos 21 ao versículo 43. Irmã Graça, que bom ver a senhora. Deus abençoe. André também teve oportunidade hoje, né, André? Que bom. Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente o quê? E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissessem nada e mandou que dessem ela alguma coisa para comer. Vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra. Ela por ela mesmo já nos abençoa, mas dá-nos, ó Deus, sabedoria para expô-la com convicção, ó Deus, com firmeza e com veracidade. Ajuda-nos também, ó Deus, a ouvirmos a tua palavra, sermos
inundados por ela, direcionados, ó Deus, por ela e orientados pela mesma. Assim, Deus, nós nos submetemos a Ti. Oramos também para que nada e ninguém venha roubar de nós o direito da atenção em Sua palavra. Oramos, ó Deus, para que as preocupações do dia, da semana, ó Deus, que eficazmente estará começando a partir de amanhã, tire de nós, ó Deus, a atenção para a santa palavra do Senhor. Orienta-nos, ó Deus, e nos abençoe nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, nessa série, nós falamos do poder que Jesus tem para não só acalmar as tempestades desse mundo, mas o mesmo poder que Ele tem para acalmar as tempestades da nossa vida. Por que isso? Porque Ele é o nosso escudo, mas não o nosso escudo somente, Ele é a nossa bandeira e Ele também é o nosso defensor. Por isso nós não precisamos de temer as tempestades da vida. E por mais que às vezes nós não consigamos conciliar a obediência a Cristo e os momentos de tempestades e conflitos da nossa vida, mesmo assim, nós podemos descansar nele. Mesmo assim, nós podemos confiar em Cristo Jesus. Hoje nós iremos falar sobre um assunto que nem sempre nós gostamos de falar e de tratar. Que assunto é esse? A paciência e a espera. E não existe um assunto melhor de ser tratado, até mesmo porque nós vivemos uma época em que os dias são altamente agitados. Vivemos dias corridos, nós não temos paciência para esperar, nós não temos paciência para ver o que vai desenrolar naquela situação em que nós estamos inseridos. Por vezes nós nos encontramos em alguma situação e às vezes dizemos assim: bem, com isso, só tendo paciência de Jó. É um assunto que de fato nós não gostamos de tratar. Existe um autor americano, o nome dele é Tim Keller, e ele faz algumas deduções sobre paciência. Ele pega a paciência e define com algumas palavras, e eu gostaria de ler para os irmãos a definição de Tim Keller sobre paciência. Ele diz: paciência é o amor que resiste ao longo percurso. E é verdade, né? Para alguém resistir a um longo percurso na relação amorosa, afetiva entre um casal, ele precisa de muito o quê? Paciência. Ele também diz que paciência é resistir sob, quer dizer, alguém que está debaixo de circunstâncias que nem sempre são favoráveis, são difíceis, sem desistir e sem ceder à amargura. Às vezes nós estamos debaixo de algumas circunstâncias que são difíceis e nós não conseguimos resistir isso. Nós desistimos rapidamente e muitas das vezes nós nos permitimos ser amargurados por aquilo que nós estamos passando. Ele também diz que paciência significa você trabalhar muito, mesmo quando a recompensa é o quê? Esquecida. Você já viu, você está trabalhando demais no seu serviço, sempre naquela expectativa, bem, um dia o patrão vai me ver, um dia o gerente vai me ver, um dia o diretor vai me ver, e nada acontece, mas mesmo assim, você está ali pacientemente continuando a fazer a coisa da melhor forma possível. Tim Keller diz também que paciência é aceitar o que a vida oferece
a cada um de nós, mesmo muitas das vezes nos oferecendo sofrimento sem revidar essas coisas. Interessante isso. Paciência e espera, meus irmãos, é algo que faz com que a gente fique ali naquele lugar, apesar das circunstâncias da vida não serem favoráveis. A única coisa que lhe faz ficar parado em meio às circunstâncias da vida, mesmo quando elas são difíceis, mesmo você criando expectativas quando as expectativas não são favoráveis, a única coisa que lhe faz fazer isso se chama, quem pode me dizer? Paciência. Paciência. E sabe qual é a grande verdade sobre tudo isso? É que todos nós um dia já perdemos a paciência. Todos nós um dia já ultrapassamos o limite da paciência, da espera. Todos nós um dia já não aguentamos mais esperar, estar lá parado na expectativa de que alguma coisa aconteça. E sabe por que isso acontece conosco? De ultrapassarmos o limite da paciência e da espera? É porque esperar cansa. Ter paciência cansa. Ter paciência chateia. Ter paciência parece que é um peso que está sobre os nossos ombros e a gente não consegue se livrar disso. É por isso que às vezes nós ultrapassamos o limite da paciência. Se nós fôssemos fazer uma estatística aqui hoje, aqui na nossa igreja, nessa noite, e se nós fôssemos perguntar aqui, quantos irmãos aqui já perderam a sua paciência? Eu acredito que todos iriam levantar a mão e iriam dizer assim, pastor, mas não só uma vez, várias vezes. Várias vezes. Esperar para nós, meus irmãos, é um grande problema. E o interessante é que sempre existem coisas em nosso dia ou no dia a dia para que nós venhamos perder a paciência. Eu dou um exemplo meu. Nem sempre, quando eu vou almoçar em um lugar fora, eu tenho paciência para sentar na mesa, pedir um prato e esperar que o prato venha até mim. Isso me tira a paciência, irmãos. Ainda mais se eu estiver com muita fome. Minha esposa sabe disso. Eu fico muito mal-humorado. Nós não temos definitivamente esse hábito de ter paciência, acalmar, esperar. Mas uma coisa nós devemos perceber: Jesus era paciente. Jesus era calmo. Jesus ele esperava pelo momento certo. Quando nós percebemos Jesus no sermão passado, eu não sei se os irmãos lembram, os discípulos estão desesperados no barco, porque o barco ele poderia vir a o quê? A pique, ele poderia afundar. Eles estão tentando de todo jeito para superar aquele momento de tribulação, de ventos fortes, de maré alta, e Jesus está como no barco? Quem lembra? Dormindo um sono tranquilão lá na proa, na proa do barco. Jesus era paciente. Se a gente vê a história da relação de Jesus com Pedro, santa paciência. Chega um momento que Jesus diz para os discípulos: olha, convém que eu lave os pés de você, e Pedro se levanta: Senhor, comigo não. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, se você não permitir que eu faça isso com você, você não tem parte comigo, então me dá logo um banho, Senhor. Tem que ter paciência. O que dizer da paciência também de Jesus com aquele que haveria de traí-lo? Jesus ele passa 3 anos com Judas, sentando com ele, se alimentando com ele, sabendo que Judas por vezes botava a mão lá no dinheiro dos discípulos. Jesus era paciente. E o interessante, meus irmãos,
é que há uma história que demonstra essa paciência de Jesus, e essa história é a que nós acabamos de ler. E ela é relatada de que maneira? Versículo 21, se você puder ir junto comigo. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da onde? Da sinagoga, chamado o quê? Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Bem, como é que é esse cenário? Jesus, ele volta novamente para outra margem. Quando ele chega ali, de repente, uma multidão está ao redor dele também, mas entre essa multidão existe um homem que Marcos solta os olhos a ele e relata quem é esse homem. Ele diz que era uma pessoa importante da sinagoga, era um religioso. E quando ele vê Jesus, ele não pensa duas vezes, ele corre até Jesus e ele se curva diante de Jesus. Irmãos, isso era algo quase impossível de acontecer. Uma pessoa influente da sinagoga, um alto religioso, ele olha para um homem, um rabino da época, mas que estava se colocando contra todo o sistema judaico da época por causa dos excessos. E aquele homem, ele corre até Jesus e ele se prostra diante de Jesus. E quem era Jesus humanamente? Um simples carpinteiro da Galileia. A pergunta que nós podemos fazer ao texto é a seguinte: o que é que estava forçando esse homem religioso, um homem que ensinava a lei judaica aos outros, a reconhecer o senhorio daquele simples carpinteiro e se prostrar diante dele? O texto diz, na continuidade do versículo 23, o texto diz assim: e ele implorou insistentemente, por quê? Porque a filha dele estava o quê? Morrendo. A situação era dramática, ao ponto de fazer esse homem se curvar diante de Jesus, ao ponto de fazer com que ele insistentemente implore a Jesus uma coisa. O que ele implora a Jesus? Ele diz assim: vem por favor e impõe as mãos sobre quem? Sobre ela, menina, para que ela seja o quê? Curada, e que ela também o quê? Viva. Aquele homem, em meio ao desespero, ele sabia que a única solução que haveria para sua filha era a possibilidade daquele que já tinha curado a mão de um homem, aquele que já tinha encontrado uma tempestade alta e mandado com que ela se acalmasse. A única solução que ele via era que esse homem colocasse a mão sobre a sua filha e ela fosse curada. E o texto diz que Jesus faz o quê? Ele vai com ele. E eu fiquei pensando, como é que Jesus deve ter ido junto com Jairo e os seus discípulos para a casa dessa menina, a casa de Jairo, onde estava a sua filha. Certamente ele não olhou para Jairo e disse assim: ô Jairo, tudo bem, eu vou lá, mas espera eu tomar um banho, tomar um cafezinho, escovar o dente, lavar as mãos, calçar uma sandália melhorzinha e eu vou lá contigo. Não. Certamente Jesus entendeu a necessidade, porque quem precisa de ser socorrido, não pode haver o quê? Demora. Quem trabalha com a área de saúde aqui sabe, talvez 2 minutos possa ser o quê? A perda da vida de alguém. Então Jesus, ele entra naquela situação, ele pega os seus discípulos, pega Jairo e ele
na nossa expressão, mete o pé para a casa de Jairo. Só que o que acontece? Algo acontece entre essa necessidade e a possibilidade da cura dessa menina. Versículos 25 em diante, a impressão que dá é que a história muda. Diz assim o versículo 25: e estava ali, no comecinho, finalzinho do 24, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Quer dizer, as pessoas foram com Jesus para ver o que ia acontecer com a filha de Jairo. Só que nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, diz o texto, e estava ali certa mulher que havia o quê? 12 anos, vinha sofrendo de o quê? Hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontece? Piorava. A cena é essa. Jairo olha para Jesus, se prostra diante dele, reconhece que se ele fosse até a sua casa e colocasse a mão sobre a sua filha e orasse por ela, ela seria curada e continuaria a sua vida. Jesus aceita o pedido de Jairo e ele está indo com Jairo e os seus discípulos para a casa de Jairo, só que de repente a multidão também está junto com ele, e nesse meio, quem é que aparece? Uma mulher com um fluxo de sangue que já se perpetuava durante 12 anos. 12 anos, não 12 dias. E nesse empurra-purra, de repente, essa mulher, ela pensa numa coisa. Olha o versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Por que ela faz isso? Versículo 22, porque ela pensava. O que ela pensava? Se eu tão somente, o quê? Tocar em seu manto, ficarei o quê? Curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Novamente a imagem. Jesus está lá tentando se desvincular das pessoas para chegar na casa de Jairo. Um empurra-purra tremendo, parecia até jogo de Flamengo e Vasco, né? O Vasco ganhando, a história é outra, né? Aí de repente alguém vai, toca em Jesus. Aquele toque é diferente. Ele percebe que alguma coisa aconteceu. E aquela mulher, ela pensa, bem, eu não preciso me relacionar com ele. Eu preciso só de tocar nele. Porque se eu tocar nele, eu vou ser curada. E de fato isso acontece. E quando ela toca, alguma coisa acontece com Jesus. Ele se vira e pergunta: olha, quem foi que me tocou? O interessante é que o texto diz que Jesus diz que saiu o poder dele. No original, essa palavra poder, ela tem uma origem da fala como algo como se fosse uma dinamite. Algo explosivo saiu de Jesus, ao ponto dele se sentir esvaziado, para que essa mulher pudesse ser curada e tivesse vida. Ao ponto da pergunta de Jesus cair para os discípulos como uma pergunta irônica. Quando ele diz: olha, quem foi que me tocou? Os discípulos ironicamente viram para Jesus e dizem assim: Senhor, o senhor deve estar brincando, né? É um empurra-purra isso aqui, pior do que a Central do Brasil, quando o trem para, todo mundo está esbarrando no Senhor, e essa pessoa, alguém toca no Senhor, o Senhor me pergunta, o Senhor pergunta a gente quem tocou no Senhor. Jesus,
brincadeira, santa paciência. Só que ele diz, bem, saiu o poder. E o interessante é que quando Jesus faz essa pergunta, ele continua olhando para ver se alguém se manifestava. Olha o que diz o versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha o quê? Acontecido. Duas coisas tinham acontecido com ela. Primeiro, ela tinha conseguido o quê? Tocar em Jesus. E em ato contínuo, ela tinha sido também o quê? Curada. Então, versículo 32. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e o quê? Tremendo. De quê? De medo. Contou-lhe toda o quê? A verdade. Quando Jesus fica sabendo quem é que tinha tocado nele, essa mulher, ela vira para Jesus, conta o que ela tinha feito, mas ela conta com um certo temor e tremor no seu coração, e com um certo medo, ela diz toda a verdade para Jesus, ela fica contando tudo, desde 12 anos atrás. Imagina só, ela deve ter contado o primeiro médico que ela foi, a primeira experiência que alguém contou para ela, porque quando a gente tem algum problema, sempre tem alguém que teve um problema igual, né? E diz assim, olha, eu tomei isso e isso funcionou. Imagina o tempo que Jesus deu a essa mulher para que ela falasse. E eu te garanto que foi tempo, hein? Porque mulher, quando começa a contar a história, meus irmãos, olha, e levou tempo. Só que os irmãos lembram o que estava acontecendo antes disso? O que é que estava acontecendo antes? Quem lembra? Há uma menina enferma que precisava dos cuidados do Senhor. Imagina a ansiedade que estava no coração de Jairo e dos discípulos. Imagina a impaciência que estava no coração deles. O texto não diz, mas talvez Jairo esteja olhando para aquilo e dizendo, eu acho que ele esqueceu. Eu vou lá lembrar ele do que de fato está acontecendo. E os discípulos dizendo também, é mesmo. Eu acho que de fato ele esqueceu, ele se perdeu. Ele está tendo tempo aí, ele está conversando, ele está batendo papo, ele esqueceu da vida. Imagina a ansiedade de Jairo e dos discípulos comparado com a paciência e a calma de Jesus. Talvez você já tenha passado por isso, né? Você quer fazer alguma coisa rápida e a pessoa que está contigo diz assim, calma, tranquilo. Não, mas se não for agora a gente vai perder o ônibus. Calma, peraí, não é bem assim. Mas se for agora a gente vai perder a promoção. Calma, não é bem assim. Mas se a gente não for agora a gente não vai encontrar com a pessoa que está nos esperando lá. Interessante que ansiedade nunca casa bem com paciência. Jairo e os discípulos deveriam estar roendo as unhas do dedo e dizendo, meu Deus, essa mulher não acaba de contar a história, ela já foi curada, para que ela quer falar tanto com Jesus? Marca um outro dia. O interessante é que tudo isso, meus irmãos, não faz muito sentido para mim e para você. Não faz muito sentido. Jesus está indo socorrer uma menina que está muito doente ao ponto de morrer. E Jesus faz a opção de dar atenção a uma mulher que acabara de ter sido curada. A impressão que nós temos é que Jesus está sendo o quê? Negligente.
sabendo do mal maior, mas negligenciando, dizendo, bem, calma, não tem tanta pressa, vamos lá. Se essas duas pessoas estivessem em uma sala de CTI, né? E qualquer médico tomasse uma decisão em tratar primeiramente essa mulher que estava com fluxo de sangue e deixando a garotinha lá no canto com a possibilidade de morrer, esse médico seria processado por negligência profissional. Parece que de fato isso não tem muito sentido para a gente. A impressão que nós temos é que Jesus fez uma opção errada. Mas mesmo assim ele faz de forma diferente que nós pensamos e imaginamos. Talvez você esteja ouvindo isso, você esteja dizendo assim, não, eu primeiramente ia lá orar pela menina e depois eu voltava para conversar com a mulher que foi curada. O interessante é que Jesus tem uma forma própria para lidar com as prioridades da vida. E a pergunta é, o desespero de Jairo e dos discípulos fez com que algo mudasse em relação a essa história? Claro que não. Nada mudou. Isso me faz também lembrar da semana passada, que há um desespero tremendo dentro do barco. O barco poderia vir a pique, e Jesus está como? Tranquilo, dormindo, não se deixando levar pela pressão e pela situação da vida. Aqui está uma prova que Jesus não faz as coisas da maneira que nós queremos que elas sejam o quê? Feitas. É por isso que parece que não faz muito sentido para a gente. Nós logo associamos bem uma criança à beira da morte, é melhor ir lá primeiro. A mulher já foi curada, já não corre mais nenhum risco, para que parar para conversar? Só que Jesus, ele age de uma forma diferente do que nós pensamos. E por quê? Porque ele é Senhor, ele não é você nem é eu. Ele é Senhor. E o que acontece nesse meio? Acontece o que Jairo não gostaria que acontecesse. Olha o que diz o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava o quê? Falando com quem? Com a mulher que tinha sido curada. Chegaram algumas pessoas e trouxeram uma excelente notícia, é isso? Não. Trouxeram uma péssima notícia para Jairo. E qual era a notícia? Sua filha morreu. E ainda mais, a sua filha morreu e não há mais necessidade de fazer o quê? Incomodar o mestre. É como alguém dissesse, olha, acabou. Não tem mais solução. Imagina você sendo pai e mãe, e você cria uma grande expectativa em Jesus, e você sabe que Ele aceitou ir na sua casa para resolver o seu suposto problema, e de repente no meio do caminho, aquele que poderia resolver o seu problema, ele para resolver um outro problema e não é rápido. Ele fica ali conversando, batendo papo, querendo saber da vida daquela mulher, e daqui a pouco chega uma comunicação para você. Olha, deu ruim, morreu. E muito mais do que ter morrido, não adianta nem mais você incomodar quem você criou grande expectativa para resolver o seu problema. Imagina como Jairo se sentiu em relação a Jesus naquele momento. Eu acredito que a primeira coisa que passou na cabeça de Jairo talvez tenha sido mais ou menos assim: se ele pelo menos não tivesse ficado aí 5 minutinhos
teria resolvido. Aonde na Bíblia nós vemos esse pensamento novamente, ou primeiramente? Lembra de Marta e Maria, que tinha um irmão chamado o quê? Lázaro. E chega uma notícia para Jesus dizendo: Jesus, Lázaro está enfermo. Quantos dias Jesus leva para chegar até lá? Quem lembra? 4 dias. E quando Jesus chega na casa dessas mulheres, o que elas falam para Jesus? Senhor, o Senhor demorou. Meu irmão Lázaro já está morto. Talvez esse seja o mesmo sentimento de Jairo. Pela paciência de Jesus, pela espera dele em relação àquela mulher, a minha filha morreu. Eu acho que por vezes também nós pensamos assim. Jesus demorou muito. Ele esperou muito para resolver o que de fato poderia resolver para a minha vida. Só que no versículo 36, o que Jesus diz para esse homem? Ele diz assim: não fazendo o quê? Caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha o quê? Medo, tão somente faça o quê? Creia. É como se Jesus virasse para esses homens e dissesse: olha, confie em mim, seja paciente, não há necessidade de o quê? Pressa, calma, fique tranquilo. Qual seria a nossa resposta? Está de brincadeira, acho que ele não entendeu não, eu acho que muita gente estava gritando e ele não ouviu que a minha filha morreu. Eu acho que ele não entendeu que quando a gente chegar lá, ela não é mais uma criança viva, mas um defunto em cima da cama. Jesus, com calma, vira para eles e diz: olha, não tem, tão somente creia que o microfone vai funcionar. Então somente creia. Pode botar ele para mim, Adolfo? Som. Então somente creia, fique tranquilo. Interessante que essa noção de tempo, do que nós devemos esperar ou do que nós não devemos esperar, o tempo que de fato é devido para as nossas vidas e não é devido, o tempo ele é cultural, sabia? O tempo nós controlamos conforme a cultura onde nós estamos inseridos. Depende muito da cultura que você está, para que você tenha essa relação de tempo, de saber o quanto você deve esperar e o quanto você não deve esperar. Interessante que o brasileiro, de modo geral, ele é atrasado por natureza, né? Você já viu? Você diz assim, ó, pode deixar 5 horas, eu estou lá. A pessoa vai chegar às 5h10, 5h20, 5h30, né? Não é assim? Devemos confessar os nossos pecados como brasileiros, né, irmãos? E o que acontece nisso? Por nós sermos muito tranquilos no horário, por nós sermos muito flexíveis no horário, a nossa ideia de tempo nunca se relaciona com a mesma ideia de tempo com Deus. O conceito de tempo de Deus não encaixa com o nosso conceito de tempo. Quando nós tentamos encaixar o nosso tempo com o tempo de Deus, nós ficamos perplexos. Como entender que uma menina, uma vez já morta, alguém chegar até nós e dizer, olha, não tenha medo, tão somente
creia. Como encaixar essa ideia de tempo? Bem, se alguém já faleceu e eu ainda não cheguei naquele lugar, como é que isso pode se encaixar? Mas quando eu pego esse conceito cultural de tempo e tento encaixar com o tempo de Deus, ele não casa muito bem. Deus age, Deus pensa e Deus funciona muito diferente do nosso tempo. Às vezes a gente quer encaixar o tempo de Deus no nosso tempo. Às vezes a gente quer encaixar o nosso pensamento com o pensamento de Deus. Quando Jesus vira para Jairo e diz, olha, não tenha medo, tão somente creia, Jesus está dizendo para Jairo e dizendo para nós, lembrando que ele sabe muito bem o que deve ser feito. Ele sabe muito bem o momento certo das coisas serem feitas, mostrando que o seu amor, a sua graça, são compatíveis até mesmo com os atrasos que nós achamos que são injustificáveis. Mesmo quando nós olhamos e dizemos, o Senhor está muito atrasado, Ele não está atrasado, Ele não está atrasado. Porque vê só, como é que você se sente quando você marca um encontro com alguém para resolver alguma coisa e essa pessoa se atrasa? Como é que você se sente? No mínimo você acha que essa pessoa não deu muito valor para aquilo que você vai fazer, não é isso? No mínimo você diz assim, bem, essa pessoa não está nem aí para mim, essa pessoa não está nem interessada nas minhas circunstâncias, essa pessoa, olha, ela fez com que o que eu falei com ela em relação ao momento entrasse pelo um ouvido e saísse pelo outro. Quando nós queremos pegar o nosso modo de tempo e queremos que Jesus o aplique sobre as nossas vidas, nós poderemos nos sentir, sabe o que, irmãos? Mal amados por Ele. Porque nós falamos assim, bem, Senhor, eu orei, eu disse até o dia que eu queria que a coisa funcionasse e o Senhor não me respondeu. O Senhor não me ama. O Senhor chegou atrasado. O Senhor se atrasou naquilo que eu venho pedindo para o Senhor. Quando nós tentamos encaixar essa cultura de nosso tempo com o tempo de Deus, por vezes nós podemos nos sentir mal amados pelo Senhor. Mal amados. Não é assim? Não é verdade? Senhor, eu tenho orado tanto. E o Senhor sabe que esse era o último dia e nada aconteceu. O Senhor não me ama. A gente tem uma mania de querer explicar Deus ou explicar para Deus. Mas a grande verdade é que nós devemos saber o que realmente nós precisamos. O atraso de Jesus deu tanto a Jairo como àquela mulher, muito mais do que eles precisavam. Quando Jairo se encontra com Jesus, o que ele queria? Quem lembra? Que a sua filha fosse o quê? Curada. Mas o atraso que Jesus tem com aquela mulher faz com que Jairo, dentro dele, cresça o quê? Fé e confiança em Jesus. O encontro dessa mulher com Jesus, no momento, era a única coisa, ela queria simplesmente o quê? Tocar em Jesus e depois o quê? Meter o pé, vazar, como alguém disse aí. Mas Jesus dá muito mais para ela. Jesus permite que ela abra a boca e fale da sua vida. Por que isso era importante, irmãos? Talvez você não esteja muito habituado com o contexto cultural da época. Mas essa mulher sofria de quê? Quem lembra? De hemorragia. E para o judeu, o fluxo de sangue descontrolado era o quê? Algo impuro.
ninguém poderia chegar próximo dessa mulher, e ela muito menos poderia chegar próximo de alguém. Por isso que ela pensa lá no versículo 27, se eu simplesmente o quê? Tocar nele e for curada, já é o suficiente. Mas Jesus, ele percebe que a nossa necessidade é muito mais do que a cura, mas é uma vida com ele de relação. É por isso que ele para e conversa com aquela mulher. Ao ponto do versículo 34, ele dizer assim: então ele disse, filha, a sua fé o quê? A curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Ele poderia muito bem dizer assim: filha, a sua fé o curou e fique livre do seu sofrimento, mas ele diz o quê? Vá em paz. A única pessoa que poderia dar paz para aquela mulher era aquele que estava dizendo: vá em paz. Esses dois homens, essas duas pessoas, melhor dizendo, procuram Jesus naquilo que eles achavam que era necessário, mas Jesus dá muito mais do que eles precisavam, do que eles estavam achando que era necessário. Jesus dá a eles o que de fato é o que? Preciso. Ela queria só a cura, e ela sai dali transformada. O interessante é que Jesus pede para eles duas coisas que aparentemente é difícil. Para Jairo, Jesus pede o quê? Calma, paciência e confiança nele. Para aquela mulher, Jesus diz: olha, abra sua boca, se expõe, diga quem é você, porque eu quero te conhecer, não só te curar. Esse é o grande desafio que nós vivemos, irmãos. Talvez o nosso relacionamento com Cristo seja só naquilo que nós necessitamos e tanto desejamos, mas a relação dele conosco é muito maior. Ele quer nos oferecer coisas muito maiores do que isso. Essas coisas difíceis para eles, mas era necessário que aquele homem confiasse em Cristo, não só fosse atrás da necessidade da sua filha, daquilo que ele estava passando. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos pede paciência, ele nos pede que nós venhamos confiar nele de coração. Ele pode nos dar muito mais do que nós sonhamos e precisamos, pois ele é um Pai generoso. E nós precisamos de saber o que realmente devemos ter. Para Jairo e os discípulos, parecia que Jesus estava atrasado, sendo negligente. Ao lermos essa história, nós sabemos o que irá acontecer lá na frente. De fato, Jesus irá chamar aquela menina para a vida novamente. Mas Jairo e os discípulos não sabiam. Se hoje, nesse lugar, nós tivéssemos a oportunidade de contarmos a nossa história pessoal, talvez muitos de nós sairíamos daqui dizendo mais ou menos assim: que Deus é esse que demora tanto? Que Deus é esse que eu já pedi tanta coisa e Ele não faz nada? Que Deus é esse que eu não consigo entender porque Ele ainda não está agindo ao meu favor? O nosso julgamento é assim, baseado em nossa arrogância, por acharmos que sabemos muito, sabemos como Cristo deve fazer as coisas na nossa vida. Achamos que Ele deve se adequar ao tempo que nós achamos que controlamos. A gente sempre acha que o mundo gira em função de nós e que Deus está ali para nos servir, quando nós nos colocamos como uma criança mimada que diz: se o Senhor não me der isso, eu vou chorar. A gente pensa que é o centro do universo e Deus deve fazer do jeito que nós queremos.
Deixa eu lhe fazer algumas perguntas nessa noite. Será que neste momento Deus está atrasando alguma coisa em sua vida? Você está a ponto de desistir? Está impaciente com Deus? A resposta dele para você talvez seja a mesma resposta que foi dada a Jairo. Confie somente. Confie somente. A gente acha que tudo deve ser como nós pedimos. Nós às vezes somos arrogantes ao extremo. Talvez mulheres, né? Eu nem tanto, porque eu não tenho tanto cabelo, mas quando faz uma chapinha, estica o cabelo, nós somos arrogantes ao ponto de orar e falar: Senhor, que não chova para não estragar a minha chapinha. Às vezes nós somos arrogantes ao extremo de dizer: Senhor, que toda a pista onde eu passar com o meu carro esteja livre, porque eu quero chegar em casa e não perder o jogo do Vasco na televisão, ou do Flamengo, ou do Fluminense, ou do Botafogo. Nós temos a coragem de pedir essas coisas absurdas. E isso, meus irmãos, manifesta nada mais, nada menos do que a arrogância que há no nosso coração. A arrogância de achar que Jesus está atrasado. A arrogância de achar que Jesus não nos ama porque aquilo que nós estamos pedindo ainda não chegou na nossa medida. Na nossa medida. Aquela menina estava de fato morta. E Jesus diz duas palavrinhas para ela muito interessantes, que Marcos relata, não são duas palavras gregas, mas duas palavras em aramaico. Talita cumi. O nome da menina não era Talita não, tá? Mas Jesus diz para ela, Talita cumi. O que queria dizer isso? A palavra Talita, ela estava relacionada no aramaico a menina, mas não era menina. Era uma expressão amorosa para uma criança. Quando você vê uma criança assim pequena, aí você é o pai ou a mãe, às vezes você quer chamar de filha, mas você não chama de filha, você fala o quê? Filhinha, vem cá. A palavra Talita era isso, era menina, mas Jesus estava chamando aquela menina de uma forma amorosa, talvez amorzinho. Jesus, quando chega na casa de Jairo, ele não chega lá e diz assim, Talita cumi, igual um índio, não. Ele diz, Talita cumi, amorzinho. Cumi queria dizer, levante-se. Não queria dizer, ressuscite, porque para Jesus aquela menina não estava morta, ela estava simplesmente o quê? Dormindo. Amorosamente, Jesus chega até aquela menina, uma cena linda. Ele pega aquela menina pelas mãos e diz, amorzinho, está na hora de você se levantar. Está na hora de você sair daí. Jesus, ele é o Pai Supremo, que levará você e eu pelas mãos, nos conduzindo, mesmo nas noites escuras da nossa vida. Mesmo quando nós olhamos e dizemos, ele está atrasado, ele ainda não chegou, ele não se preocupa comigo, porque ele parou para atender outro. Mas ele é o Pai amoroso que nos olha, que não vê que as coisas estão perdidas. Ele pega na nossa mão e diz, amorzinho, levante-se, saia daí. A autoridade de Jesus é tão grande que ele trata a morte como um simples sono, amorosamente. Ele trata as circunstâncias das nossas vidas como nada tivesse acontecendo. Meus irmãos, sabendo disso, então por que querer apressar alguém tão poderoso e amoroso assim? Alguém que nos trata com tanta ternura.
sabendo que para Ele nada está perdido. Por que nós caímos nessa neurose de dizer, não, Senhor, tem que ser agora, porque se não for agora está perdido? Quem disse que está perdido? Porque até a morte para Ele é um sono. Por que ficaríamos impacientes com alguém assim? Jesus nos segura pela mão e nos conduz através das mais negra escuridão da nossa vida. Jesus soltou a mão do Pai para que pudéssemos, irmãos, e para que soubéssemos que uma vez Ele estendendo as suas mãos para nós, jamais Ele nos abandonaria. E por que às vezes nós nos sentimos tão impacientes? Não temos disposição de esperar. Não temos disposição de confiar nele. O mesmo Deus que acalma as tempestades é o mesmo Deus que pode pegar nas nossas mãos e dizer: levante-se, levante-se. Você, por acaso, tem tentado apressar Jesus? Está impaciente com a espera? Deixe que Ele tome você pela mão, deixe que Ele faça o que deseja fazer em sua vida. Ele ama você, por mais que você olhe para tudo e diga, parece que Ele está atrasado. Ele se preocupa com a sua situação. Ele sabe o que está fazendo. E certamente nós logo ouviremos: levante-se, a hora chegou. Que Deus nos abençoe nessa noite.